O novo tom do discurso do PSDB na volta do recesso parlamentar está na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem fala sobre o trabalho da oposição tucana é a deputada federal Mara Gabrilli, que já foi vereadora, secretária municipal da pessoa com deficiência em São Paulo. Muito obrigada, deputada. E, deputada, eu chamo a atenção para o destaque da sua atuação nos últimos tempos lá na Câmara Federal. Recentemente, na abertura dos trabalhos do Legislativo, a deputada interpelou diretamente a presidente Dilma sobre as ações de governo para as pessoas com microcefalia, para as mães, o que é que o governo faria, tomaria como providência e cobrando uma ação. Logo a seguir, houve essa movimentação do governo federal em todo o Brasil de prevenção e controle do Zika vírus. No seu entender, tem aí embutido algum sinal que a presidente foi sensível ao seu apelo? Puxa, a presidente é mãe, avó, eu acredito que haja sensibilidade. O que eu acredito também que aconteça é falta de conhecimento da presidente como funciona hoje no Brasil a rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência. E foi isso que muito me preocupou, porque eu estava atenta ouvindo o discurso dela e chegou no final, ela falou, e os bebês com microcefalia integrarão a rede de atenção de cuidados à saúde da pessoa com deficiência. E aí foi um ímpeto, porque eu falei assim, a senhora sabe que em alguns estados do Brasil o SUS demora 5 anos para entregar uma cadeira de rodas? A gente tem uma das piores políticas de dispensação de órteses e próteses do mundo. 5 anos esperando, são 5 anos fora da escola. E pior, quando a cadeira chega, ela não serve mais. Então é dinheiro jogado fora. A gente não tem uma política de reabilitação decente. E a presidente? Então, eu fiquei falando ali, daí ela disse que gostaria de ouvir minhas ideias e eu estou esperando a audiência. E tenho escrito e feito, né, requerimentos de informação, porque hoje no Brasil também as pessoas com deficiência não têm oportunidade de reabilitação. Muitas vezes esperam anos na fila, faz ali alguns meses, né, de reabilitação e o tratamento é descontinuado porque a fila anda. E em municípios pequenos nem essa oportunidade tem. Então, como é que coloca esses bebês? Porque a gente bem sabe que se eles tiverem um bom atendimento multidisciplinar agora, talvez eles possam vir ter qualidade de vida. Mas se eles entrarem nessa rede do jeito que está... Deputada, o avanço do Zika vírus no Brasil reabriu aquele debate sobre a legalização do aborto. Eu quero ouvir a sua opinião. Se, no seu entender, o aborto deve ser legalizado para as mulheres que tenham, grávidas, que comprovadamente possam ter gerado bebês que venham a ter a microcefalia e outros problemas que trarão deficiências graves futuras. Então, eu acho assim que é um momento muito delicado para colocar mais um tema como esse para ser discutido. Mas eu acredito que tem que haver uma discussão de caso a caso, muitas vezes. Porque um bebê com microcefalia que nasça hoje na Suécia não é uma tragédia. Mas no Brasil pode ser uma tragédia sim, porque a gente não tem estrutura para receber a pessoa com deficiência. Então, fabricar mais pessoas com deficiência nesse país hoje, a não ser que a gente tome uma atitude radical e de impacto e resolva aproveitar essa infeliz oportunidade para fazer uma mudança radical nesse país. Porque eu acredito que a gente tem condição de ter um bom atendimento, de ter uma boa reabilitação, mas hoje as mães estão chegando nos postos de saúde e estão mandando as mães de volta para casa. Eu fico imaginando estar na pele de uma mãe dessa. Mas, por outro lado, se o atendimento fosse bom, acho que jamais seria o caso de pensar num aborto,
porque essa criança poderia se desenvolver mesmo com microcefalia. Então, eu acho temerário discutir essa questão que é uma questão de saúde pública, né? E a gente sabe que hoje um dos maiores números de procedimentos do SUS é por conta de aborto mal sucedido, aborto clandestino, e as mulheres têm que fazer curetagem por conta disso. Então, assim, é uma discussão que ela tem que ser feita independente da microcefalia, né? Tipo, agregar a microcefalia a essa discussão, hoje eu tenho medo, mas eu acho que em alguns casos vale a pena a discussão caso a caso e que se resolva caso a caso. Bom, hoje o grande assunto do dia foram aquelas declarações da jornalista Miriam Dutra, que teve um caso com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu quero saber a sua opinião. Se, no seu entender, essas declarações de agora podem abalar a credibilidade do mais importante líder do PSDB e também, por isso, afetar o resultado das urnas para os candidatos do PSDB na eleição para prefeito em outubro? Nossa, claro, todas as denúncias devem ser investigadas, mas, assim, me pareceu um oportunismo esquisito de agora vir com questões da vida pessoal do Fernando Henrique, que é uma pessoa que eu acho que muitos brasileiros têm, independente de partido, com muito respeito. Então, assim, para mim foi meio descabido tudo isso. E o que diz respeito à vida pessoal, assim, não quero discutir. E às vezes parece que existe uma tendência hoje no país a querer igualar todos os políticos, a querer igualar atitudes, e tem atitudes e atitudes muito diferentes e pessoas bem diferentes uma das outras. É só fazer uma observância na conduta da vida inteira de uma pessoa como o ex-presidente Fernando Henrique, né? E observar se as denúncias condizem com a forma de ser dele. Não me parece muito adequado nem condizente. Bom, a deputada surpreendeu em novembro do ano passado, também lá na Câmara Federal, quando confrontou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, dizendo em alta voz: "Chega, presidente, levanta dessa cadeira". Aquela advertência foi uma coisa assim do momento, ou no seu entender, Eduardo Cunha, que até agora não saiu de lá, deve deixar a presidência da Câmara? Claro que deve deixar a presidência da Câmara. Eu não tenho dúvida disso, né? Eu sempre acredito que a gente tem que ter bons exemplos no nosso país. E o Eduardo Cunha deixou de ser um bom exemplo. Quando ele passou a ter várias denúncias, tudo bem que ele não é réu, mas são denúncias graves que tem contra ele. Naquele dia, o que aconteceu é que eu cheguei na Câmara e estava acontecendo uma manobra que ele estava produzindo para parar a evolução do processo de cassação dele no Conselho de Ética. E quando eu entrei no plenário, ele estava cerceando a voz dos deputados. Mas, no seu entender, Eduardo Cunha deve apenas se afastar da presidência da Câmara ou deve ser cassado? Eu acho que ele tem que ser investigado e afastar, com certeza, né? Agora, cassado, se comprovar, entendeu, que as denúncias procedem, claro que tem que ser cassado. Falar do PSDB, que voltou. O PSDB foi muita oposição feita pelo PSDB, vinha sendo muito criticada por ser morna, por perder o foco, e também até uma certa coerência com aquilo que o PSDB muitas vezes aprovava e agora desaprovando, votando contra. Lideranças tucanas criticavam eles próprios nessa atuação da oposição. Na volta do recesso, o PSDB voltou com um outro tom. O presidente do partido, Aécio Neves, na abertura dos trabalhos do Congresso, disse que a presidente Dilma, ela estava lá, não apresenta nada de novo, que ela repete o repetido, que ela só quer fotografia para recuperar a credibilidade que ela já perdeu. Foi forte.
O presidente do Instituto Teotônio Vilela, o suplente de senador José Aníbal, disse que Lula é malandro, responsável pelo desastre que atinge o país e que a presidente Dilma é patética e não consegue governar. É esse o tom que a oposição deve ter? A deputada aprova esse tom do PSDB, da oposição? Olha, eu acredito que a oposição, nesse momento, ela foi acometida por uma preocupação exacerbada com o país, que eu acho que está bastante preocupante. O que talvez fez com que o presidente do partido começasse a rever posturas, né? Talvez a estratégia usada no ano passado tenha que ser completamente diferente, porque, afinal de contas, o Brasil também vem mudando, infelizmente piorando. Então, o que eu percebi é que aconteceu uma mudança de estratégia, né? Agora, o tom, no fundo, eles têm um pouco de razão no que eles estão falando, porque, né, o que está acontecendo é que a presidente realmente não governa mais. Ela não está governando. E ela é muito permissiva com quem a cerca. E tem muita dificuldade de escolher bons profissionais. E tem outros critérios para escolher quem a rodeia, que não são os critérios técnicos, que não é conhecimento da pasta em questão. Haja visto nosso ministro da Saúde, entendeu? E assim, o Marcelo Castro, ele é fofinho, é bacana, mas pelo amor de Deus, que conhecimento que ele tem, entendeu? De gestão de saúde, ele está mostrando. Outro dia, um cadeirante o abordou, pedindo, falou assim, puxa, ministro, eu gostaria de uma cadeira de rodas e tal. Ele catou, sacou a carteira, tirou R$40 e deu para o cadeirante e falou, faz uma vaquinha. Quer dizer, se o próprio ministro não acredita no SUS, que ele deveria ter encaminhado esse cadeirante para o SUS, quem que vai acreditar no SUS? Então, assim, é um ministro meio fake, entendeu? Que no momento mais importante que a gente está vivendo de caos na saúde, ele larga para ir votar e a presidente deixa. Deputada Mara Gabrilli, o registro está feito da sua opinião e obrigada pela clareza com que a expressa. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade.